No segundo trimestre de 2024, as exportações aumentaram 17,4% e as importações registaram um acréscimo de 14,1%, de acordo com os dados provisórios do comércio externo divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Segundo o INE, no segundo trimestre de 2024, as exportações de Cabo Verde totalizaram 1.986.000 contos, correspondendo a um aumento significativo de 294.000 contos, cerca de 17,4% face ao período homólogo. A Europa continua a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo 94,2% do total das exportações cabo-verdianas. A Espanha lidera o ranking dos principais clientes de Cabo Verde na zona económica europeia, representando 60,5% no segundo trimestre de 2024, tendo aumentado 6,8% face ao trimestre homólogo de 2023. A Itália ocupa o segundo lugar na estrutura das exportações em relação ao trimestre homólogo, Portugal em terceiro lugar e os Estados Unidos em quarta posição. No segundo trimestre de 2024, os preparados e conservas de peixe lideraram o ranking com 82,8%. Os vestuários ocupam o segundo lugar e os calçados a terceira posição em relação ao registado no mesmo trimestre do ano anterior. A mesma fonte indica que estes três produtos representaram no trimestre em análise 94,9% do total das exportações de Cabo Verde, tendo aumentado 5,2% comparativamente ao registado no mesmo trimestre de 2023. Em relação às importações por zonas económicas, principais fornecedores e bens do país, o INE destaca que no segundo trimestre totalizaram 48.561.000 contos, correspondendo ao aumento de cerca de 14,1% face ao mesmo período deste ano. O continente europeu continua a ser o principal fornecedor de Cabo Verde, com peso de 64,8% do montante total, seguido da Ásia, África e do resto do mundo. Portugal lidera entre os fornecedores de Cabo Verde, com 26,4% do total das importações em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, seguido da Espanha em segunda posição, com 19,5%, e a Índia em terceira posição. Os 10 principais produtos importados atingiram 71,6% do montante total das importações de Cabo Verde. Os produtos mais importados foram os combustíveis, os reatores e caldeiras e os veículos automóveis. Quanto a importações por grandes categorias de bens, o INE indica que no segundo trimestre deste ano os bens intermédios evoluíram negativamente. Os bens de consumo, os bens de capital e os combustíveis evoluíram no sentido inverso em relação ao mesmo trimestre de 2023.